Pessoal, bem-vindos a mais um episódio da Bússola. E hoje eu tô aqui como intruso na Scansource mais uma vez para entrevistar Paulo Roberto e para a gente conversar sobre o 11º princípio. Um princípio muito, mas muito simbólico, que eu acho que o Paulo fez questão que ele aparecesse lá na nossa última conversa, que é respeito é mais importante que hierarquia, respeito é maior que hierarquia. E a gente vai começar o bate-papo falando disso, Paulo. Por que esse princípio, na sua história, na sua trajetória e pelo que você contou na própria Squad, faz tanto sentido para você? Assim? Eu acho que faz sentido por várias razões, né? Mas corrigindo uma coisa que você colocou aí, você nunca estará aqui na Scandia intruso, né? Você sempre é um convidado querido que tem nos ajudado a evoluir, impulsionar o nosso sucesso. Então nunca será um intruso, tá? Eu acho que a respeito, primeiro, ele tem um valor simbólico para mim dentro da bússola, né? Que na verdade descrevem 11 princípios da Scansource. A gente começou com pessoas, né? E isso tem um peso enorme. Tudo começa com as pessoas. Tudo começa com as pessoas. E pelo meio do princípio 2 até o 10, várias coisas que definem como a gente quer ser no dia a dia, como a gente deve reagir, como a gente deve responder a algumas dúvidas e algumas coisas do dia a dia. E a gente encerra com o respeito. Interessante começar com pessoas e terminar com respeito. Porque sem respeito a gente não caminha. Sem respeito a gente tem muita dificuldade em construir relacionamentos que sejam colaborativos, duradouros, né? E se a gente olhar, o respeito ele é a base de várias coisas, né? Existem algumas frases populares que para mim são muito interessantes, né? Respeito dado é respeito recebido, né? Toda vez que você respeita uma pessoa, você tem necessariamente que se colocar no lugar da outra, né? Porque o que é respeito para aquela outra pessoa, né? Será que eu estou atravessando uma linha que eu não deveria atravessar? E quando você se preocupa com isso, por mais que você erre, e a gente erra no dia a dia sobre vários aspectos, e também em relação a como a gente se relaciona com as pessoas, mas quando o respeito está colocado, por mais que eu erre, a outra pessoa entende. E hoje, num mundo de tanta intolerância, de tanta discussão, de tanta radicalização, é a partir do respeito que eu construo relacionamentos verdadeiros e duradouros. É a única forma que eu encontro, Fábio, para mitigar as diferenças. E aproveitando esse gancho, é muito louco. Acho que a gente vive um momento histórico, assim, que é, sei lá, eu chamo de inferno astral no mundo, sabe? Assim, de um lado você tem uma galera que tá querendo voltar às coisas do passado, né? Voltar à pirâmide de novo, porque tudo parecia ser mais simples, porque, né, sei lá, algum tipo de burocracia, ou a própria hierarquia em si parecia fazer muito sentido, e tem algumas pessoas querendo trazer isso de volta. E por outro lado, aquela ansiedade desenfreada por inovação, por fazer diferente, né? Então eu chamo isso de inferno astral no mundo. E quando a gente fala respeito é maior que hierarquia, e aqui na Scan a gente já debateu várias vezes essa questão da própria horizontalidade, né, da empresa. Como que você pontua essa questão? Como que é a tua visão sobre hierarquia, e colocando respeito acima de tudo, claro? Fábio, eu acho que a hierarquia ela só tem um papel, né? Que é dar ordenação a algumas coisas dentro de uma organização e dar a responsabilidade de certas decisões a algumas pessoas. Mas, de verdade, para mim, ela é quase que inexistente. Do ponto de vista pessoal, eu acho que quanto menos a gente hierarquizar, mais rápido a gente vai tomar as decisões e mais rápido a gente vai endereçar aquilo que a gente tem que endereçar. Infelizmente, felizmente ou infelizmente, a gente não muda isso numa empresa do dia para o outro. Isso é uma realidade que vem de tantos anos, né? E algumas pessoas, e a gente tem hoje também um mix geracional, né? A gente tem uma galera entrando com baixa idade, nós que incentivamos bastante os menores aprendizes estagiários, a gente tem gente aqui menor de idade, a gente tem 18, 19 anos, mas a gente tem gente que está no mercado há muito tempo, como eu e outras pessoas, né? Então, às vezes, para as pessoas mais antigas e a média gerência, é difícil mudar isso, né?
Mas está sendo mudado, a gente vem mudando e acho que o respeito é a base da quebra da hierarquia. Eu brigo às vezes, e brigo mesmo, quando eu escuto que um diretor, escutando uma pessoa, fala assim, pede lá para o seu gestor, para o seu diretor vir conversar comigo. Não, é aquela pessoa que conhece o problema, é aquela pessoa que está vivendo aquele problema junto ao mercado, junto ao cliente, que está conversando com a pessoa que tem o poder de decidir e resolver alguma coisa. Então, para mim, sempre escutem aquele que sabe o que está fazendo, porque a gente vai ter um entendimento mais rápido e, portanto, a solução. E sim, a hierarquia bate no sentido de que vamos priorizar isso aqui. A gente tem que ter essa responsabilidade, porque aqueles mais experientes têm a tomada, às vezes, de algumas decisões que têm impacto na empresa. Isso eu não posso colocar no peso distribuir isso entre as pessoas, mas escutar as pessoas, ouvir, especialmente quem realiza o trabalho e enfrenta as dificuldades do dia a dia, é uma obrigação nossa, tá? Então, para mim, uma coisa anda muito ao lado da outra, mas é como está lá, né? O respeito vem primeiro. Hierarquia, se precisar, vem depois, entendeu? Muito interessante. E quando a gente fala de respeito, a importância dessa escutatória, né? Eu acho que tem um monte de curso de oratória por aí, mas a gente não tem nenhum de escutatória. E acho que é um desafio também, né? Escutar. Dizem... Aliás, você pode me responder isso melhor do que qualquer um. Mas antes de eu te colocar o que você pode me responder melhor do que outras pessoas, eu tinha uma avó que dizia o seguinte para mim quando criança. Deus nos deu uma boca e 2 orelhas. Escuta o dobro do que você fala. Acho que se todo mundo seguisse um pouquinho essa regra, cara, tava melhor, porque a gente daria mais atenção ao que o outro está falando. O que eu vou brincar, você sabe que eu estudei em escola católica, né? A gente já conversou sobre isso. E eu sei que você foi seminarista, né? Dizem que uma das grandes habilidades dos padres é conseguir escutar. Eu sempre brincava na escola e dizia assim, mas será que eles escutam com o coração? Você sabe que é difícil generalizar, né? Mas eu acho que a gente é muito mais preocupado com o sermão do que com a escuta, né? E a gente sabe que essa nova geração, e acho que, cara, por incrível que pareça, eu vejo isso sendo construído pela própria geração Z, assim, é uma geração que está sendo construída em base de respeito e de menos hierarquia. Eu acho que tem alguns exemplos bem interessantes, apesar de estar tudo tão confuso. Mas se tem uma coisa que essa galera nova que está chegando aí abomina, é sermão. Eles querem conversar. E eles querem também que o ponto de vista deles seja percebido, né, de alguma forma. Eu tenho uma conversa aqui que normalmente eu faço uma vez por ano, quando a gente começa o ano fiscal, que são com os menores aprendizes e com os estagiários. E acho que a gente tem uma geração aí que sim, ela é usada, ela puxa a expectativa lá para cima, às vezes tem uma velocidade maior do que a possibilidade de entrega do mercado, mas eu tenho um prazer muito grande em conversar com eles. Na última rodada de conversa, eu lembro que eu fui questionado de diferentes formas, né? Agora já não me lembro se por estagiário ou menor aprendiz. Uma com certeza foi menor aprendiz, e que ela disse o seguinte: Paulo, como é que você espera que a gente conheça a empresa, que a gente tenha velocidade em descobrir como é que a gente deve agir e trabalhar aqui dentro, se o processo de onboarding ele é virtual, se eu não tenho convívio com as pessoas? E graças a Deus a gente voltou para o escritório com uma intensidade que permite responder a pergunta dela. Mas ali era uma menor aprendiz que tinha começado recentemente na empresa, falando com alguém que em alguns momentos as pessoas colocam um certo poder e hierarquia, né? Que era, eu estou falando com o presidente. E eu sempre falo, e não é brincadeira, é sério, eu não sou presidente, eu estou na posição de presidente. Amanhã, se eu quiser, eu vou ser outra coisa e posso ser outra coisa por vontade minha e da empresa. Então, a gente tem que ter a noção que a hierarquia ela é temporal também, né? Uma outra colocação muito legal e ousada foi de uma menina lá de Curitiba, né? Que ela falou o seguinte: eu estou aqui na área, acho que ela estava na área de operações, falei, eu quero ir para a área de marketing. Falei, sim. E o que eu faço? Procura lá um tal de Israel, manda um WhatsApp lá para ele, diz que você quer falar com ele. E hoje está lá na área de marketing.
Então, eu acho que a gente tem uma geração que a gente tem uma contribuição e, às vezes, uma coragem de me questionar coisas que as pessoas no dia a dia não têm. Então, eu tenho que incentivar esse pessoal com respeito. Show. Acho que é bem por aí mesmo. A gente terminou, eu lembro de uma primeira versão do livro com uma linha horizontal nesse princípio. E eu acho que é um pouco do que a gente está querendo simbolizar aqui nessa conversa, né? A gente tem espaço para todo mundo e, de fato, respeito vem primeiro, hierarquia é bom. E como dizia também a minha avó, respeito é bom e eu gosto. E todo mundo gosta. E assim, né? Quando a gente linkou, e eu acho que o grupo foi muito feliz em linkar respeito e hierarquia, né? Às vezes dá o senso de que a hierarquia é maior. Gente, a gente é muito mais parecido do que diferente. E a gente não sabe de tudo. Então, se a gente quebra essa crença, né, de que eu preciso falar com fulano para falar com ciclano. Cara, fala comigo quando eu estou passando no corredor, fala com os outros diretores, fala com quem você quiser. Se a gente tem essa liberdade e o princípio para tê-la é o respeito, eu acho que a gente constrói uma empresa muito melhor. Fica a dica, pessoal. Esse foi o 11º episódio da Bússola, com o nosso 11º princípio. Obrigado e continuem nos acompanhando. Obrigado, Fábio.